Como uma pessoa vira lenda? O que acontece na vida dos poucos que são elevados à grandeza? É difícil saber. Mas em toda a história, há apenas um pequeno número de figuras que realmente se sobressaíram. E nenhuma é tão brilhante quanto Napoleão Bonaparte. Este é o sepulcro do mais famoso líder do mundo. Um dos homens mais interessantes e complexos que já viveram. E uma das pessoas que mais admiro. Napoleão Bonaparte está enterrado aqui. Há mais livros escritos sobre Napoleão do que sobre qualquer outro homem. Mas ninguém fica famoso assim só porque foi um grande general. Ele era um gênio. Interessava-se por tudo. Arte, literatura, matemática. Sabe como são numeradas nossas casas? Números pares de um lado da rua, números ímpares do outro? Foi ideia de Napoleão. Apesar de toda a sua fama, houve um ano misterioso em sua vida sobre o qual não se sabe muita coisa. E foi quando o jovem general se transformou em Napoleão o Grande. Foi o ano que mudou o mundo. A obsessão de Napoleão. Egito. Nossa história começa há 200 anos, no Egito. Uma terra quase desconhecida pelos europeus da época. Era um país que havia perdido contato com o seu passado glorioso. Seus enormes templos e monumentos estavam envoltos em mistério. Ninguém conseguia decifrar seus antigos documentos. Na época de Napoleão, o Egito era um país islâmico. A silhueta da capital, Cairo, era dominada pelas mesquitas e minaretes dos fiéis. Napoleão só tinha 29 anos e acabara de impressionar o mundo com suas vitórias militares na Itália. Ele pretendia consolidar sua glória e sua fama conquistando o Egito. Mas por que o Egito? Bom, a França estava em guerra com a Inglaterra. E ao conquistar o Egito, Napoleão poderia bloquear as rotas de comércio entre a Inglaterra e sua possessão mais valiosa, a Índia. Mas havia outro motivo. Bonaparte ansiava por um novo desafio. Ele escreveu: "A Europa é como um cupinzeiro, desmorona facilmente. Meu momento de glória já passou e essa pequenina Europa não me deu toda a glória que mereço. Precisamos caminhar para leste. Foi lá que as grandes figuras foram buscar a glória." E na sua busca por glória e fama, Napoleão seguiria os passos de seu ídolo, Alexandre o Grande. Ele singraria para o Egito, aquela terra exótica que estava, havia séculos, isolada do mundo ocidental. Após semanas no mar, os franceses desembarcaram perto de Alexandria, que era então um porto sonolento, e tomaram a cidade enfrentando a fraca resistência. O Egito não era sequer governado por egípcios. Os guerreiros mamelucos controlavam o país. No século XIII, o sultão do Egito comprou 12.000 jovens escravos vindos das montanhas do Cáucaso, perto da Armênia, chamados de Mamluk ou mamelucos, e os treinou para formarem uma tropa de elite. Os mamelucos logo derrubaram o sultão, e desde então dominavam o Cairo. Em breve, Napoleão iria derrotá-los em combate, mas não seria tão fácil assim. Este é o deserto egípcio. É quente, muito quente. No verão, a temperatura chega a 55 graus centígrados. Hoje, recomenda-se aos turistas para que usem chapéu, roupas leves e bebam 1 litro de água por hora. Napoleão chegou em julho. Seus homens vestiam uniformes pesados de lã e não carregavam garrafas d'água. Por quê? Porque Napoleão era incrivelmente contraditório. Ele esmiuçava todos os detalhes de suas campanhas. Era um grande estrategista, mas quando queria alguma coisa, queria e pronto. E agora ele queria o Cairo, que ficava a 210 quilômetros de distância. E ele resolveu que seu exército iria marchar pelo deserto, sem mapas precisos, com suprimentos inadequados e quase sem água. Napoleão fazia economia com quase tudo, menos com a vida dos seus homens.
Ao atravessarem o deserto, o calor era insuportável e as tropas começaram a despir seus uniformes. Enlouquecidos pelo calor e pela falta d'água, muitos soldados largaram para trás suas rações. Quando alguém está morrendo de sede, o que menos importa são biscoitos secos. Durante a marcha sobre o Cairo, a poeira arranhava suas gargantas e a areia queimava seus pés. Para piorar seu sofrimento, eles viam brilhando à distância lagos e poças que, de fato, não estavam lá. Os soldados chamavam essas ilusões de miragens, uma visão falsa. Atormentados pela possibilidade de beber água e descobrir que era uma ilusão, alguns homens perderam a razão e se suicidaram. Os poços que eram realmente encontrados eram esvaziados em questão de minutos. O sargento François registrou: mais de 30 soldados morreram em volta daqueles poços. Quando os soldados finalmente chegaram ao Nilo, debandaram e se atiraram na água. Alguns caíram na água com suas roupas e armas, boiando e nadando durante horas, bebendo quanto podiam. Em seguida, empanturraram-se de melões que encontraram em plantações próximas. Quando atingiram o Cairo, muitos sofriam de disenteria. O exército havia deixado a costa do Egito há 3 semanas e agora se preparava para a batalha. A linha de defesa dos mamelucos ficava a cerca de 1,5 km dos franceses. Atrás deles estavam as grandes pirâmides. À esquerda, as mesquitas brilhavam na silhueta da cidade do Cairo. Às 2 da tarde, no auge do calor do dia, o exército francês se preparou para enfrentar os mamelucos. E os mamelucos não eram cavaleiros comuns. Eram uma força de elite, orgulhosa e destemida. Eles acreditavam que se morressem em combate, iriam diretamente para o paraíso. Suas tumbas eram grandes e elaboradas. Napoleão deu ordens para que suas divisões se colocassem em formação quadrada, tradicional. Rifles apontados para fora, suprimentos e cavalaria ao centro e artilharia nos 4 cantos. A Batalha das Pirâmides foi inédita. Pela primeira vez na história, um exército profissional europeu enfrentava uma força oriental de elite. A batalha poderia ser intitulada O Leste enfrenta o Oeste. Os mamelucos estavam preparados e confiantes. Trajando roupas exóticas e armados com punhais, rifles, machados de batalha e pistolas, os mamelucos pareciam uma força imbatível. Napoleão sempre soube como inspirar seus homens. Ele gritou apontando para as pirâmides: "Soldados, 40 séculos nos observam." A cavalaria mameluca lançou-se contra os quadrados franceses. As disciplinadas tropas francesas aguardaram até que os mamelucos chegassem bem perto delas e contra-atacaram com uma rajada devastadora. O ataque foi repetido. O resultado foi o mesmo. Os cadáveres dos mamelucos cobriram o campo de batalha. Os despojos pertencem ao vencedor e os soldados franceses estavam decididos a pilhar. Eles limparam os mamelucos caídos de suas joias, ouro, prata e recolheram suas belas armas. Era o prêmio que recebiam por tudo que tinham sofrido. As coisas pareciam ir muito bem. Napoleão havia conquistado o Egito. Bem, Bonaparte havia capturado o Cairo e seus oficiais logo ocuparam os palácios abandonados pelos mamelucos, às vezes herdando até seus haréns. De certa forma, o Cairo de 200 anos atrás era composto por 2 cidades. Havia o Cairo das multidões, lotado de bazares atraentes que ofereciam produtos exóticos de todo tipo, de incenso à mirra. Os artesãos faziam cestos, tapetes, cerâmica. Os soldados franceses ficaram fascinados com os mercados cobertos e trocavam os botões de suas túnicas por mercadorias. Além dos badulaques ao mesmo tempo estranhos e maravilhosos do bazar, havia o mercado de escravos, onde, pelo valor de 1 mês de salário, você podia comprar uma jovem escrava. E havia também o glorioso Cairo dos mamelucos, cujos misteriosos palácios eram cheios de quartos secretos. Onde as mulheres enclausuradas no harém observavam através de grades os homens falando e comendo. Os mamelucos viviam em um grande luxo, com mosaicos nos pisos e escadarias de mármore.
alabastro e granito polido. Havia um banheiro em cada andar e as janelas eram de vidro. Napoleão ocupou a casa de um dos mamelucos que haviam fugido do Cairo. Mas havia mais do que palácios e luxo. Napoleão teve que enfrentar o fato de que os egípcios, pobres ou ricos, eram unidos por uma única coisa: uma devoção total por sua religião, o islamismo. E Bonaparte, que era pragmático, anunciou: eu não sou cristão e meu exército e eu queremos nos converter ao islamismo. Foi uma atitude muito louca. É como se o presidente dos Estados Unidos chegasse ao Cairo e anunciasse que ele e toda a sua comitiva iriam abraçar o Islã. É incrível. Mas é claro, é preciso lembrar que Napoleão acabara de vivenciar a Revolução Francesa. Ele era um radical e dizia coisas que nenhum outro general no mundo ousaria dizer. Mas havia um certo problema com a conversão em massa. Os islamitas não bebem álcool e todos os homens são circuncidados. Duas propostas que não eram exatamente do agrado dos soldados franceses. Com o exército acampado no Cairo, Napoleão deve ter ficado feliz. Ele acabara de derrotar os mamelucos e era o dono do Egito. Mas foi então que ocorreu um desastre.